Ok. É, posso compartilhar, Johnny? Está aparecendo aí, unidade 18? Sim, Continua? continua. Ok. Na unidade 18, nós vimos outros tempos verbais. Nós já tínhamos visto o verbo presente, né? Que é amo, amas, ama, presente indicativo. Nós já tínhamos visto também o imperfeito, eu amava, tu amavas, ele amava, que é amava, amabas, amabat. E vimos também o subjuntivo, amem, ames, ames, quer dizer, que eu ame, que tu ames, que ele ame. E vimos também na forma passiva, eu sou amado, tu és amado, quer dizer, amo, amares, amato. E do verbo sum, a gente já viu desses três tempos também, o presente, que é o sum, sou, vimos o imperfeito, que é era, era, e vimos o subjuntivo, que é o seja, sim, tá? Sim, sit, sit. Aí depois nós acrescentamos na última unidade, na unidade 18, nós acrescentamos o verbo passado. Então, o passado da primeira conjugação ficou amave. Boa noite, Daniel. Boa noite, É, tudo bem, pastor? tudo bom. A gente está falando da vez anterior, o que é que nós vimos? Isso. Então, nós vimos o pretérito perfeito, né? Amei, amaste, amaste, amor, amamos, amastes, amaram. Então, é assim, amave, amaviste, amavite. Amavimus, amavistes, amaverunt. E o futuro, amabo, amabis, amabite, amabimos, amabites, amabunt. Quer dizer, amarei, amarás, amará. Amaremos, amareis, amarão. Se você comparar o perfeito, tá? Amavite com o futuro, amabite, note que só trocou o V pelo B, tá? Aqui na primeira pessoa, não, um pouquinho diferente, que ele fala eu amei, fala amave, e futuro amabo. Então, essa terminação aqui do verbo abo fala do futuro, e a terminação ave fala do passado. Então, por exemplo, eles amaram, amaverunte, eles amarão, amabunte, tá? Vós amastes, amavistes, e vós amareis, amabites. Então, uma dica para a gente é o B, tá? Logo depois do A aqui, a gente tem AB, amabo, amabis, amabit, é futuro. E o passado é V, amave, amavis, amavimos, amavis, tá? Isso ajuda a gente a distinguir perfeito e futuro. E presente, a gente já tinha visto, né? Amo, amas, amas, amamos, amates, ama. E do verbo sum, nós temos perfeito, fui, é bem parecido com o português, né? Fui, fuiste, fuite. Fuimos, fuistes, fueram-te. E o futuro do verbo ser é ero, que é completamente diferente. Ero, eres, erite. Erimos, erites, eram-te. Quer dizer, eu serei, tu serás, ele será. Então, nós, com essas dois tempos novos que nós pegamos, nós tivemos o quadro completo dos verbos que ficou assim. Presente, vou falar só a primeira pessoa. Amo, imperfeito, amava, perfeito, amave, futuro, amabo, presente subjuntivo, amem, e a forma passiva, presente, amor, tá? E aqui a gente tem as outras pessoas. Então, por esse quadro aqui, à medida que a gente for trabalhando e a gente for consultando, nós vamos pegar qual o tempo que está pela desinência do verbo, tá? Pela terminação. Presente é o mais simples. É bem parecido com o português. Amo, amas, amat, amamos, amas, amante. O imperfeito, o português amava, eu amava, quer dizer que é uma ação inacabada no passado, vem do latim amaba, que o português trocou o V pelo B aqui. Então, amaba deu o nosso amava. Amabas deu o nosso amavas. E ele amava, deu o nosso amabate.
terceira pessoa sempre vai ter um T. Amabat. Depois nós amávamos, no latim amábamos, amáveis, amabates e amávamos. Amábamos, tá? Bem parecido com o português. O perfeito, o tempo perfeito desse verbo, da primeira conjugação, não só do verbo amo, mas qualquer verbo da primeira conjugação. Âmbulo, canto, porto, tá? Então, o perfeito é um pouco estranho, porque nós simplificamos, nós tivemos amei, mas eles tinham amave, amave, amáveis, amavite, amávemus, amáveis, amaverunte. Então, como eu dei a dica, observa que no imperfeito era B, amava, e no perfeito é V, amave. Futuro. Futuro também você tem aqui abo, amabo, amabis, amabite. Se você compara o futuro com o perfeito, praticamente você troca o B, né? Troca o B pelo V, você vai ter aqui o futuro. Amabo, amabis, amabite, amabimus, amabites, amabunt. E aqui nós já vimos o presente do subjuntivo e a forma passiva. Aí nós tivemos, parece que 37 itens, ou 37 frases, né, para exercício de fixação. Nós fizemos a maioria aqui durante a nossa unidade e deixei outros para vocês, se tivessem tempo, fazer em casa. Eu não sei se alguém fez esses outros e se teve alguma dúvida. 30, acho que ficou 30 até 37, né? Aqui, a gente foi fazendo aqui, mas eu não fui anotando, né? Eu aproveitei e fiz, né, até o 23 e depois eu não consegui fazer mais. Não que eu não consegui, que eu não, realmente não deu, Tá, mas até o 23 eu fiz. Eu tive uma dúvida assim, eu não consegui, também não quis olhar lá, deixei. Deixa eu ver se eu acho aqui onde ficou a dúvida. Acho que ficou no número 17. 17. É, Então vamos ver o 17. é, Et cum. Lembra que lá do vocabulário que cum pode ser quando quando? e pode ser como, tá? Uhum, Então, et cum. Então aqui vai ser quando, né? uhum. Orates. Os Orates. Olha lá o horários. verbo presente indicativo. Vós, amates. Então, É, quando vós orais, que a gente traduz quando orares, tá? é. E Eu botei, quando Doutor, desculpe, a tela é a mesma? Porque minha é, tela acho que congelou aqui ou não está passando. também estou deixa eu sair e achando. entrar de novo aqui, então. Peraí. A gente nem viu o verbo amar aí. É, porque você estava falando de É, outras ah, e a tela aqui não mudou nada. Ah, sim. Peraí. Eu vou compartilhar de novo agora. É Obrigado. 18. Está aparecendo? 18? tá. Agora está se Tá, Sim. mexendo. tá. Então, no 17, tá? A É, gente tem. E quando orais? Mas realmente a gente vai traduzir quando orais. A gente bota no infinitivo. A questão aqui é da de português, né? No latim. Mas o latim, quando orais, aí o orates aqui, a gente sabe que vai ser a segunda pessoa do plural, que é vós. Deixa eu rolar a tela aqui, ó. Amates. Tá vendo? Estão vendo a tela ou não? tô vendo, tô vendo. Sim, sim. Amates. Então, e quando orais, Ah, erites. horários. Agora nós vamos para o futuro. Erites, cadê o futuro do. A pessoa continua no segunda pessoa do plural, porque o senhor está falando a voz, né? Não está falando tu, ele está falando voz. Então, todos os verbos vão ser na segunda pessoa do Ah, plural. eu botei sejais, né? Não sei se... Não, não sereis, Ah, não tá? sereis. É. Ou não sejais, porque aí vai ser o imperativo, tá? Mas aqui
não sereis, traduzindo ao pé da letra. Em português a gente faz uma pequena mudança, porque orardes, né, não sejais. Sicut é como, né? Como, certo. Aqui está lá no vocabulário. São essas palavrinhas aqui, ó, Uhum. que só pegando o significado pelo uso, porque são palavras que não flexionam. Cum, sicut é como. Hipócritas, está bem claro, né? Está vendo Tá o bem plural aqui? claro? Tá. Hipocritae. Aqui é plural do nominativo. Uhum. Hipócrita, hipocritae. Então é plural. Que amam, Que, né? aqui é o que no plural? Amante, tá? Amam. Em sinagogues, Nas plural, sinagogas. nas sinagogas. Et in, e no. Angulis, platearam. Plate é rua. Tá? Tá aqui, ó, Tá, é genitivo, rua. rua. Essa rua Tá aqui plateada embaixo, ó. eu tinha. Eu Como é que pensei que ângulos platearam, então? Nas esquinas das ruas, das ruas. tá? É ângulo, né? Porque a esquina é um ângulo. Aqui, estantes quer dizer de pé. Então, como é que fica? Não sejais como os hipócritas que amam, estando de pé nas esquinas das ruas, orar. Ou que amam orar, estando de pé nas esquinas das ruas. Tem que fazer um Eu arranjozinho para botei seguir em o pé, eu pensamento. botei em pé, estando de pé, né? É, tá? Ute é para quê? Lembra que talvez na reunião de ontem a gente está falando que tinha uma palavra que era et, Ah, mas o original tinha ute, que o editor inglês trocou? Et é aí, e ute é sim. para quê? Né? Aqui a gente tem aquela função do ute, ó. Ut, para quê? Videanto, aqui está na voz passiva do vídeo, que é ver. A gente vai ver esse verbo, que é a segunda conjugação, vídeo, videanto, para que sejam vistos. Vistos por quem? Ab omnibus, É tá? para quê, né? Eu botei para Para que é serem o vistos. ute, tá? Para que Para que sejam vistos sejam pelos homens. Ab omnibus, tá? pelos homens da Amém, terra. digo-vos. Amém vos Digo, digo. Digo-vos. Botei vos receberam digo. mercedem, recompensa sua. Não, isso. Tá vendo aqui que o mercedem sua está no acusativo, objeto direto. Então, eu não botei já receberam ou é Não, já receberam não sua tem. recompensa? Não tem. Então tá bom. Não, já é um acréscimo que o tradutor faz, tá? Tá ok. Depois, tá. Então aqui na continuação tem, acho que mais fácil, sic ergo vos orabitis. Assim, pois, orareis, tá? Pater noster, aqui é o adjetivo, é o pronome possessivo, que é a forma adjetiva de nosso, noster. Pai nosso, e aqui está, segue, né, como a gente já conhece, tá? Então o restante aqui, se alguém não fez, pega para fazer, porque com Uhum. os verbos e com o vocabulário, dá para fazer, tá? Vamos entrar logo então na unidade 19, Ok. para a gente ganhar tempo. Boa noite, Francisco. Boa noite, professor, boa noite, alunos. Boa noite, meu amigo. Aqui a gente está na... Espera aí. 18, deixa eu fechar aqui. Agora aqui a gente está na 19. Tá. Vou compartilhar de novo. Tá. Tá aparecendo agora aí a 19? Sim. Tá. Nós continuamos, então, vendo alguns verbos, porque a gente está indo aos poucos. Os verbos têm a voz ativa e a voz passiva, né? E os verbos têm as suas conjugações. No português, nós já falamos aqui algumas vezes, mas vamos repetir porque nós vamos falar disso hoje. Há 4 conjugações em português, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Primeiro, os verbos terminados em ar. Segunda conjugação são os nossos verbos terminados em er. Terceira conjugação, os nossos verbos terminados em ir. E a quarta conjugação, os verbos terminados em or. Acontece uma coisa semelhante no latim. Nós vimos até agora os verbos terminados em ar. Eu estou falando definitivo, tá? Porque o presente vai ser sempre o. Por exemplo, canto, infinitivo, cantare. Porto, infinitivo, portare. Amo, infinitivo, amare. Então, todos os verbos que têm a primeira pessoa do singular, do presente indicativo em o,
tá? Laudo, canto, salto, e o infinitivo deles vai ser are. Laudare, cantare, saltare e assim por diante. Então, essa é a primeira conjugação, tá? E como é a segunda conjugação latina? É isso que nós vamos ver. Então, vamos ver aqui no texto, nós já conhecemos os verbos da primeira conjugação latina, isto é, os que têm a terminação na primeira pessoa do singular em o, tá? E o infinitivo em are. Todos da primeira conjugação são assim, tá? Por exemplo, canto, primeira pessoa do presente indicativo, de singular, primeira pessoa do singular. Infinitivo, cantare. Âmbulo, ambulare. Salto, saltare. Então, estes são os verbos da primeira conjugação, que nós já conhecemos. E conhecemos vários tempos desses verbos, como acabamos de ver na revisão, né? Conhecemos o presente, conhecemos o imperfeito, o perfeito, o futuro, a forma passiva, presente indicativo e subjuntivo presente. Vejamos agora a segunda conjugação, porque nós precisamos de acrescentar no nosso vocabulário essas outras conjugações, porque à medida que a gente trabalhar com exercício, a gente não vai encontrar só verbo da primeira conjugação. Nós vamos topar com verbo da segunda e da terceira. Então a gente tem que ir dominando pouco a pouco, mas tem que ir pegando os verbos para ficar cada vez mais fácil nas traduções. Então, vejamos agora a segunda conjugação, tá? Pertencem a essa categoria os verbos terminados em eu. Em português, a segunda conjugação termina em quem? Quem quer falar? Eu. Não, português. Ah, Português, a português segunda conjugação termina em ere, er. né? Er, né? Segunda. O latim vai terminar em ere, mas a primeira pessoa é eu. A diferença é que a primeira conjugação termina em o. A segunda, eu, da primeira pessoa do singular, presente indicativo. E o genitivo da segunda conjugação latina é ere. Né? Por exemplo, habeu, que na primeira pessoa, tenho. Habere é o infinitivo, tá? Ter. Moneu. Eu estou falando habere porque a gente não está cuidando da pronúncia, porque seria mais um complicador. E como nós não vamos conversar em latim, nós vamos só ler e escrever, talvez, então eu não estou preocupado com a pronúncia, mas vai ser habeu, habere, tá? Moneu, monere. Mas não tem importância eu falar habeu, habere, moneu, monere, tá? Porque a pronúncia de latim a gente está deixando um pouco... Seria acrescentar um pouco mais de complicação. Vamos deixar a pronúncia do lado. É diferente do inglês. O inglês a gente tem que zelar pela pronúncia, o latim, não. A não ser que vocês queiram ainda trabalhar lá dentro do Vaticano, porque lá ainda se usa, não como língua oficial, mas ainda se usa a língua lá. Né? Documentos, etc. Mas então vamos deixar de lado a pronúncia e vamos falar simplesmente habeu, que é o verbo ter, infinitivo habere, moneu, infinitivo monere, que é avisar. Mas uma coisa um pouco mais forte do que avisar, é advertir. Deleor, perdão. Deleu, delere, que é destruir. Daí que vem o deletar no inglês, delete, e a gente importou do inglês o latim deleu. Tá? Foi lá no inglês, voltou ao português, é destruir, o apagar. Deleu, delere. Maneu, manere, que é permanecer, ficar. Então vamos ver o verbo habeu, verbo ter, da segunda conjugação. E compararemos com o verbo da primeira, porque por comparação a gente estabelece elos que ajudam a fixar. Então, como é que seria o presente indicativo do verbo habeu? Tá? Eu, aqui, ego, habeu. Tu habes. Eu coloquei aqui um ifzinho separando as letras só para a gente fazer aqui uma distinção, mesmo que mental, entre o radical, uma forma fixa do tempo, e a terminação comum da pessoa. Então,
ego habeo, tu habest, his habet. Nós habemos, vós habetes e habente. Quer dizer, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Habeu, habes, habete, habemos, habetes, habente. Você lembra daquela frase que tem habemos papa? Vem daqui, ó, temos papa, né? E também tem outra expressão em português, mas ele já está no subjuntivo, no subjuntivo, quando fala habeas, quer dizer, tu tens, né? Que você tenha. Habeas corpus, tá? Vem do habeas corpus. Quer dizer, tenhas o seu corpo, que tu tenhas o seu corpo. Mas vamos comparar aqui, na primeira conjugação, se na segunda conjugação habeu, a semelhança com a primeira conjugação, que é amo. Tá vendo? Mantém o A. Depois, tu habes. Na primeira conjugação é tu amas. Is habete, quer dizer, ele tem a primeira conjugação, es amat. Depois, nós habemos. Na primeira conjugação é nós amamos. Vós habetes, vós amates, is habent e amante. Olha aqui, observe a diferença entre a primeira e a segunda conjugação. A diferença é basicamente a troca de uma vogal. Tá? Na primeira conjugação tem a, amas, amat, amamos, amates, amant. E na segunda conjugação é habes, habet, habet. Habemos, habes, habente. Tá? Com a mesma terminação. Olha aqui, S na tu, T para ele, né? Mus para nós, tis para vós e NT para eles. Então, amo, amas, amate, amamus, amates, amante. Abel, abes, abet, amemos, abetes, abente. Então, o que é que muda? Da primeira conjugação para a segunda é a letra A. Muda para a letra E. Por quê? Porque o infinitivo também passou de are para ere. Cantare, monere. Tá certo? Bom, sendo assim, nenhuma dificuldade há em se conjugar um verbo da segunda conjugação se nós tivermos compreendido bem os verbos da primeira. Temos, portanto, o seguinte quadro, que eu vou ter 4, o seguinte quadro de alguns tempos da segunda conjugação do verbo habeu. Agora, já que a gente viu que é semelhante à primeira conjugação, a gente já colocou aqui todos os tempos que nós já vimos da primeira conjugação. Porque, basicamente, nós vamos trocar o A pelo E, quando for o caso. Aqui, ó, presente, então, do verbo ter, habeu, fica habeu, abes, abete. Habemos, abetes, abente. Tá? No imperfeito, abebam, tá? Abebas, abebate, abebamos, abebates, abebamos. Bebante, tem um erro aqui, desculpa. Abebant. Perfeito. Abui. A primeira pessoa que às vezes é estranho, mas aqui, ó. Abui, abuísse, abuite. Abuímos, abuísses, abuer. Futuro. Abebo, abesses, abet, abebimos, abebites, abebunte. E no presente do subjuntivo, que é que eu tenha, é habeas, habeas, habeat. Habeamos, habeates, habeante. E o passivo, que pega aquele or no final, amor, aqui é abeo, quer dizer, eu sou tido. Até algumas formas da passiva, para a gente não faz muito sentido. Por exemplo, a forma passiva do verbo ser, que a gente nem prega, né? Mas no latim existe, quer dizer, eu sou sido. A gente nem entende essa forma, mas existe lá no latim. Então, aqui, o que tem de novo aqui? Praticamente nada. A estrutura é a mesma com a troca de uma vogal. Para isso, eu coloquei de novo aqui o quadro da primeira conjugação ativa. Comparem. Como? Se aqui eu tenho amo, no presente do indicativo, lá eu tenho habeu. Se aqui eu tenho tu amas, lá eu tenho tu habes. Isso, quer dizer, ele ama, lá tem habete. Amamos, habemos. Estão notando? A radical vai variar
para qualquer verbo. A palavra que chave aqui para designar o tempo é o é. E depois você tem a desinência, que vai ser a mesma, né, da primeira e da segunda declinação. Não muda. Então, primeira pessoa termina em O, segunda pessoa termina em S, terceira pessoa termina em T, O-S-T. Depois, no plural, primeira pessoa do plural termina em mus, a segunda pessoa do plural termina em tis e a terceira em ente, ou NT. Tá? A mesma coisa aqui, o imperfeito. Compara o imperfeito, eu amava, e abebam, quer dizer, eu tinha. Tá? Em vez de ser abam, é ebam. No perfeito, aqui a gente tem o i. Amave, abui. Amaviste, abuíste. Tá? Aqui tem um pouquinho de diferença, porque trocou o U no perfeito. Trocou o U pelo A. E futuro é o abo. Abo, no amabo. E a segunda conjugação vira ebo. Tá? Então, primeira conjugação usa o A depois da radical. Tá? Abo. E da segunda conjugação usa o E depois do radical, que é rab. Ab é bo. O bo vai ser a mesma, futuro. Tá? Então, se a gente observar aqui a forma futura, só as desinências, tá? Ebo, ebis, ebit. Ebimos, ebites, ebunt. Isso aqui indica para a gente que isso aqui vai ser futuro. Olha aqui na primeira. Abo, abis, habite. Abimos, habites, abunt. Amamos. Então, essa terminação é do futuro. Tá? E o subjuntivo? Habeam, quer dizer, que eu tenha. Habeas, habeat. Aqui vai pegar o E e o A. E na primeira conjugação foi amem, ames, am. Quer dizer, que eu ame, que tu ames, que ele ame. Se você pensar como é que é no português o verbo ter, você vai ver a semelhança aqui, que eu tenha no subjuntivo, que tu tenhas, tem a mesma terminação, que ele tenha, só tirou o T, né? Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. O português, o latim tinha um T, o português tirou, para suavizar a palavra. E o latim, ante, o português passa para am. Tá? Tenham. O latim era habeante. Nós não gostamos do ante e colocamos am. Tá? A mesma coisa no verbo amém. A gente botou amém. Então, daqui você vê a origem das palavras na língua portuguesa, mas fica uma lembrança de como era no latim. E por aí, então, se você pensar como é que é em português, você vai muito facilmente chegar na forma latim. A não ser nesse tempo aqui, ó, voz passiva. Tá? Voz passiva é o quê? Quando o sujeito sofre uma ação, né? Ele não pratica, ele sofre. A voz passiva é uma coisa completamente nova para a gente no português. A gente não tem. A gente usa dois verbos para dar a forma passiva. Por exemplo, eu sou amado. O latim tem amor. Tá? Então, isso aqui é uma coisa nova. A gente tem que acostumar com ela, porque o latim tem isso e tentar pegar essa forma. Mas a voz ativa é simples. Uma vez que a gente trabalha um pouco ou mais tempo, né? Pouco a pouco a gente vai pegando a conjugação ativa, os tempos, e notando a diferença entre a primeira, are, a segunda, ere. Tá? Bom, então, basicamente, a segunda conjugação é isso. A gente está aproveitando a base que a gente já pegou da primeira conjugação e colocando a segunda conjugação em cima, mostrando as pequenas diferenças que tem. Tá bom? Então, quando você estiver trabalhando com a primeira conjugação, lembra que a segunda conjugação vai ser muito parecida, né? Basicamente, vocês vão trocar uma letra, tá? Por exemplo, amave, não no amave, na primeira, porque ali esse exemplo ali não. Você vai trocar abuíste ou amaviste, você trocou o pelo V. No presente, você vai trocar o A pelo E.
na primeira conjugação amate e na segunda conjugação abete. Amate, abete, tá? Mas uma coisa que não muda é o que eu falei há pouco. Primeira pessoa vai ser o, tá? Abel. A segunda pessoa vai ser s, abes, no final. Terceira pessoa vai ser um p. Então você já sabe, terceira pessoa do singular, o verbo termina com t, seja no presente, seja no imperfeito, seja no perfeito, no futuro e no subjuntivo e no passivo, tá? No passivo é tur, mas o resto é t. Depois você tem mus, essa forma vai ser nós, mus, a primeira pessoa do plural em todos os tempos, seja emos, amos, imos, amos, tá? E vós vai ser etes, vai ser tis, etes, bates, uistes, ibites. Então, pela terminação só, vocês vão saber que qual pessoa que é. Primeiro, segundo, terceira, singular, primeiro, segundo, terceiro, plural. OST, mus, is e NT. Tá? Peguem esse quadro aqui depois, parem, examinem, comparem, por exemplo, como é que é aqui a segunda conjugação futuro. É assim. E como é que era na primeira? A primeira, assim. Vocês vão notar semelhanças, as diferenças, e por aqui vocês vão fixando uma e outra ao mesmo tempo. Tá? Alguma pergunta até aqui sobre a segunda conjugação? Eu sei que tem muitas dúvidas que a gente não pega de cara, tá? Porque aqui nós estamos mostrando o quadro geral, a estrutura. Mas também eu estou mostrando que não tem mistério na estrutura, que existe muita lógica, existe muita conexão entre essas formas, tá? E para facilitar a compreensão, se você pega uma, isso vai te ajudar a pegar outra, porque tem semelhanças, tá certo? Uma coisa constante, que é como as pessoas, os verbos terminam para cada pessoa, isso é mais ou menos constante, né? Futuro tem uma terminação semelhante na primeira, da segunda, da terceira conjugação, e assim por diante. Mas com a prática e com o uso, vocês vão distinguindo e pegando, tá? Aqui a gente está vendo formas para serem preenchidas depois, tá? Bom, então vamos andar. Vamos pegar logo aqui o exercício de fixação, tá? Diga a que conjugação pertencem. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Diga a que conjugação pertencem os seguintes verbos. Vamos ver. Abel, o abel, abere, que é ir-se embora, afastar-se. Qual é a conjugação? Segunda, Segunda. Por que é a segunda? termina em O e Terminei eu. eu, Eu na primeira pessoa do singular. singular, do presente do indicativo. Indicativo. E o infinitivo termina em Ere, ere. ere. E normalmente o latim, quando coloca o verbo, eu já falei isso no dicionário, eu falei, Aham. vocês vão achar o verbo pela primeira Primeira pessoa, pessoa. abeu. Quer dizer que é eu vou embora, eu me afasto. Mas vocês vão ver lá também o, o infinitivo, tá? Para não ter dúvida de qual conjugação que é. Então, abel, abere. Mas a gente põe só a terminação do infinitivo, tá? Então, amo, are. Quer dizer, só o finalzinho do infinitivo, para não botar amo, amare, tá? Então, segundo verbo, abstineu, abstinere, abster-se. Qual é a conjugação? É a primeira pessoa, definitivo. igual Né? que a Qual é? Não, a É conjugação, igual. primeira ou segunda? É a primeira. Uhum, primeira. Primeira pessoa Primeira? singular. Não, Abstineu. conjugação. Conjugação é um grupo de verbos de Ah, acordo com tá. a sua É da segunda conjugação. segunda conjugação, porque termina em eu.
né? Infinitivo em ere, igual o primeiro. Abel, abere. Uhum. Segunda conjugação. Terceiro, alguém lê, por favor. Adeu. Também Adeu. segunda Primeira. conjugação. Segunda conjugação. Segunda conjugação. Isso é Primeira aproximar-se, Adere. estar presente. Tem um hino antigo no latim que chama Adeste Fidelis. É o hino de Natal. Quer dizer, aproximai-vos fiéis, chegai-vos fiéis. Não sei se vocês conhecem, usa esse verbo aqui, adeste fidelis. Aqui, Aí é da primeira conjugação. primeira conjugação. Âmbulo, ambulare, Ambulare. andar. Falem, por favor, o verbo infinitivo, o significado em português e a que conjugação pertence. Amo, amare, amar. Primeira conjugação, tá? Quem quer fazer, por favor, aqui agora? Arrogo. Arro. Primeira conjugação também. Arrogo. Arrogare. Arrogare. E quer dizer Arrogar. arrogar, reivindicar. Primeira conjugação. Vamos continuar, dando sequência. Kaleu. Kaleu, ere, estar acostumado. É a segunda conjugação? Exatamente, segunda conjugação. Outro. Canto, cantare. Primeira conjugação, cantar. Deleu, Deleu. igual. Primeira conjugação. Deleare. Não. Segunda conjugação. Delere, não deleare. Olha aqui, ó. Tá? Deleu, delere. Delere. Primeira conjugação, então. Não, segunda. Olha aqui, ó. Segunda. Segunda. Deleu, delere. Tá. Tá? Primeira conjugação é are. Segunda conjugação é ere. Boa noite, Eduardo. Fleo. Bora. Quem faz? Fleu, ere, chorar. É a segunda conjugação. Segunda conjugação. Fleo, flere. Tá? Fletum, eles choram. Vocês vão encontrar muito na Bíblia. Aqui. Abel, ebere. Segunda conjugação, ter. Ter. Tá? Habeas corpus. Tenha o seu corpo. Aqui em cima. Manel, manere, ou maneu, manere, como quiseram falar. Segunda conjugação, permanecer. Permanecer. Mensuru, mensurare, medir, contar. Primeira conjugação. Primeira conjugação. O outro. Moneu, ere, avisar, advertir. Segunda conjugação. Isso. Moneu, monere, avisar, advertir. Segunda conjugação. Esse outro verbo aqui, mover. Também segunda conjugação. Segunda conjugação também, Movere. Ele mover. Movere. É muito semelhante ao português. Mover, né? Segunda conjugação, movere. Muctu, muctare, Primeira conjugação, punir. que quer dizer punir ou castigar. Daí que vem a nossa multa. Tá? Punição. Aqui. Narro, Ah, narre, narrar, relatar. Primeira conjugação. Isso. neco, necare. Primeira conjugação. Entregar a morte e matar. Tem Laceio também. 4 palavras diferentes para matar em latim. Oxido, neco e... Agora eu esqueci as outras. Na verdade, 5. Aqui é uma delas. Então, esse neco é mais por a morte. Tá? Mas aqui a gente não precisa preocupar com essa diferença ainda não. Deve ser daí que veio o necro, né? Necro. Talvez. Que vem de morte, né? É. Eu não sei com certeza. Necrofilia, necro.
Plácel, Plácel. placere, segunda conjugação, agradar. Daí que vem prazer e agrado Plácel. também. Prazer, que é plácel. Tá? Embora a gente não traduz prazer daí, a gente traduz prazer, nós trazemos jucunditas, que é jucundo. Chucuditum. Essa Rigo, regare, irrigar. Primeira conjugação. primeira conjugação. Sustineu, Sustineu. segunda conjugação. Isso. Sustentar. Sustentar. Infinitivo sustinere. Ou Nere. sustinere. A gente não está preocupado com pronúncia, né? Sustentar. Fala que o Voltando. Senhor sustentou as mais graves tentações. Né? Emprega esse termo. Nós temos a palavra volúpia em língua portuguesa ou essa palavra já está em latim, volúpia? Não, ela é uma alteração do latim, que é voluptas, voluptatis. Ah, É igual entendi. caritas. Quando tem tas, no final vira ad em português, ou então vira simplesmente como volúpia. Né? Entendi. Por exemplo, bonitas, bondade, caritas, caridade. Agora, volúpia, que deu volúpia, e o latim é volúpias, voluptatis. Voluptas, voluptatis. Mas volúpia é português, a forma portuguesada. Paseo. Tácil. Ah, tá. Segunda conjugação. Tá certo. Isso. Calar. Segunda conjugação, que é calar. Não tem uma expressão em português que fala tácito? Tácito quer dizer em silêncio. Respiração Né? tácita. Isso. Quase inaudível. Tá? Tácil. Que é me Numa calar. frase, Dos antiquíssimos. numa frase, É. como é que ficaria a conjugação aí na primeira? Tácil. Sim. Se você falar tácil, você fala eu tô calado. Ah, entendi. Tá? É É igual moneu. Ou moveu. Eu movo alguma coisa ou eu me movo, que é o Isso, verbo transitivo e o direto. Vai precisar de um objeto direto. Tá? e o Rigo, ter, quer dizer, sustineu, eu sustento, eu suporto, no sentido de sustentar. Placeu, eu agrado. Neco, eu ponho a morte. Narro, eu conto. Mulcto, eu puno, eu castigo. Moneu é avisar, um avisar mais forte, advertir. Mensuru, eu meço. Maneu, eu permaneço. Abel, eu tenho. Fleo, eu choro. Deleu, eu destruo. Canto, é óbvio, né? Caleu, estou acostumado. Daí que vem o calejar. Quando a pessoa está habituada a fazer uma coisa, ela é esperta naquilo, aí caleu, ela está habituada. Tá? tá calejado, né? Arrogo, quer dizer, reivindicar. Tá? Daí que vem arrogante, mas arrogante pegou outra conotação. Amo, âmbulo, andar, daí que viu ambulante, ambulância, etc. Adel, aproximar-se. Abstineu, eu me abstenho. E abel, ir-se embora, vou-me embora. Parto, tá? Afastar. Então vamos ver agora aqui. Não sei se vai dar para a gente pegar, deixar aqui na tela o quadro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu vou ver. Eu estou com exibição, dividir a tela. Não sei se apareceu aí a tela dividida. Apareceu? Apareceu. A gente tem uma parte que move abaixo e outra que não move acima, tá? Então tá. Então aqui eu tenho a segunda conjugação. Não vou botar a primeira porque não cabe, eu vou botar só a segunda. E vou ter esse quadro embaixo do exercício. Então, como nós dizemos em latim? Indique a resposta correta para cada linha.
Aqui é a linha, eu só tenho uma resposta em 4 colunas, tá? Então, como é que eu digo tenho? Abel. Habent, isso, habemos, abeor ou abel? Qual que é o Abel. correto? Abel. Abel, né? É isso Eu mesmo. tenho. Sou advertido. Divertido. Aí é Manebor. Manebor. Monebor? Olha lá. Or. Então, Maneor. É um desses. Eu sou É advertido. Olha a terminação do É passivo aí. tá? Tá. Passivo, O bor é passado, é isso aí. tá? Primeira pessoa, B é tá? futuro, né? É, sou advertido. Monemur, talvez. Monemur, como é que Monemur é o quê? É nós, É nós passivo. somos advertidos, não é? Então, Então, eu tá sou, certo, eu sou. tá? É o que o Marco respondeu. Moneor, eu sou advertido. Então, essa forma aqui, or, ela é o passivo. O ativo é o puro, moneu. Aí, para colocar no passivo, moneor, ele coloca um R, amo. Para virar o passivo, eu coloco um R, amor, eu sou amado. Tá? Então, basicamente, a forma passiva, se você viu um R no final, é a forma passiva. Da primeira pessoa e da terceira, primeira plural, segunda plural e terceira plural. A segunda pessoa é diferente, pega o íris, tá? Iris, mas tá certo, monel. Somos amados. Aqui é voz ativa ou passiva? Vamos primeiro, voz ativa ou passiva? Passivo, voz passiva. Passiva, plural, não é? Somos. Qual? Somos amados. Amamor. Amamini. Né? Amamur. Amamor. Amor. Tá vendo? Vamos ver lá. Indicativo. Amamur. Passivo. Tá? Aqui é a primeira conjugação, né? Andarão. 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 Vamos falar primeiro, fazer análise assim, ó. No futuro. Plural ou singular? Plural. Plural. Qual a pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. 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 Tá? Presente, passado, futuro, imperfeito? Futuro. Então, Futuro. voz ativa ou voz passiva? Voz ativa. Ativo. Então, como é que ficaria? Futuro. Terceira pessoa do plural, Do plural. do verbo da primeira conjugação. Ambulante. Então, vai ser Ambulante. Ambulante. Primeira. Ambulante. Não. Ambulante. Não, olha, ambulante é presente. É bante. O futuro, Tá? é o que está ficando aqui para mim. É isso mesmo. Ambulabante é imperfeito. Ambulantur é a voz passiva presente. Ambulambunte. Ambulabunte. Olha aqui, ó. Futuro. Tá vendo? Bunte indica futuro. Tá vendo? Amabunte. Ambulabunte. Tá? Amei. Primeiro, qual é a conjugação? Primeira ou segunda? Primeira. Eu amei. Primeira. Tá? Aí você Passado. tem qual a pessoa? Primeira. Primeira pessoa. Primeira pessoa. Primeira, singular, né? Qual o tempo? Perfeito. Passado. Isso, passado, perfeito. E como é que é o Eu amei, né? amei? Amabor, Amei. amabor. Me desculpem, aqui eu Tá esqueci errado de aí. botar a alternativa correta, tá? Termina com I. Eu vou botar aqui agora, que não tinha, Amave. tá? Amave. Eu fui colocando, Você vê, né? esqueci de colocar a correta. Amave, tá? Vamos Pegadinha. falar essas outras aqui, então? Amabo é o quê? O abo indica o Futuro. futuro. Amabor
tá? presente Serei indicativo. amado. Só botar o Passivo, R. passivo, indicativo. Isso, passivo. Ave é o passado, que eu esqueci de botar aqui na resposta. E Uhum. amator não é, porque aqui é outra pessoa, então essa alternativa não Presente podia, porque ele é amado. Tá? indicativo. Tá. Então vamos ver agora. É significado. É significado. Qual é o. Bom, significo o verbo. É da primeira conjugação, significare. Então, significado é qual pessoa? Primeira, segunda, terceira? A primeira. Não, é. É significado. É. É. É É a voz passiva. voz passiva, terceira pessoa do singular. Ele é significado, não é eu sou Sim, significado. Então, como é que Coisa, fica? significado. Então é tur. 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 Significa tur. Significatur. Tá? Porque é que é significo, eu significo. Significanto, eles são significados. Significante, significam. Significatur, significado. ele é significado, que vocês vão encontrar demais nas doutrinas. Significatur, significantur e significate e significante. Tá? Vocês vão encontrar tanto ativo quanto passivo desse verbo. Eles destroem. Você sabe que destrói é deleu ou delere. Qual é a conjugação? É a terceira Deleu, pessoa delere. do... Não, Delante. conjugação. Terceira É da pessoa do segunda plural. conjugação, é da E segunda. segunda conjugação. Muito bem. Vai terminar lá no... Segunda conjugação. Vamos ver. Delentur, será que é? acho que Não, por não. quê? Porque aqui eu tenho a passividade aqui, tur, Passivo, plural. Delente, aqui é o subjuntivo, que eles destruam. Delente. Deleor, aqui tem a forma passiva. Eu sou destruído. Então vai ser essa aqui. Delante. Tá? presente. Vamos conferir lá? Presente. Eles destroem presente. Embaixo, Indicativo. antes. Embaixo. É, Essa última embaixo. Do aqui. presente, do indicativo. É isso. Antes. Então, somos sustentados. Ativo ou passivo? É passivo. Voz passiva. Presente, passado, futuro, imperfeito? Presente. Presente. Não. Qual a pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esse é Nós. plural. Nós. Nós. Então, se somos Esse, nós sustentados, somos. e sustentar é Primeiro. sustinere, que da segunda conjugação. Então, vamos procurar onde tem ur no final. Tá certo? Porque nós somos. Aqui já mostrou. Sustenemos. Pode ser sustinento ou sustinemur. Nemur. Nemo, porque é nós. Tá? Hum. Nós somos. Aqui, ó. Abemur. Nós somos tidos. Sustinendo, nós somos sustentados. Não pode ser sustinento, porque aqui é terceira pessoa Eles. do plural. Eles são sustentados. Sustineres é a segunda pessoa do voz passiva, do singular. Tu és sustentado. E sustinente, que aí é outro tempo, é presente. Ele sustém. Aqui, infinitivo de ter. Qual é o infinitivo de ter? Ari. Eri. Abere. Não, completo. Fala a forma completa. Qual é o infinitivo de ter? Eri. De ter. Abel. Abel. Não, Abel não é infinitivo. Abel é a primeira pessoa do presente indicativo. Eu tenho Presente. o O infinitivo. infinitivo é abare. Abere. Abere. Esse aqui não existe. Abere foi só para pegar pegadinha. Tá? Abere. Então, Abel, abere. Tá? Aqui é a primeira pessoa que é o infinitivo. Por isso, aí, quando tem Abel, a gente coloca lá depois o ere. Tá?
São significados. Plural. Subjuntivo aí. Terceira, Ele, terceira pessoa no plural, isso. presente, Presente, É presente indicativo, passivo, Uhum. ativo, da voz passiva, né? voz passiva. Então, como é que fica? uhum, Quando vai para a voz passiva, a gente já olha antur, no final e descobre que tem o... significantur. Isso. Significantur. Isso aqui é um sinal da passividade. Tur. Tá vendo aqui, ó? uhum, Or, is, ur, mur, mini, ur. Significantur. Isso aqui significam, tá? Significamos, significare. É bem diferente, né? Então é significanto. Tu és amado. A gente já sabe que vai ter que ser a segunda pessoa. uhum. Tempo, qual o tempo? Tu és amado. Presente. Qual o tempo? Presente. Presente. Passivo ou ativo? É passivo. Passivo. Amas. Tu amas. és Não, amado. termina com isso, Tu não? és amado, amas. Passivo. Amas é a segunda Amares, pessoa do amares. presente do indicativo, voz ativa. Tu amas. Amas é tu amas. Então não é. Acho que é amares, a segunda. Amatur. Amores. Amato. Amores foi uma pegadinha, não existe. É amares. Tu és amado. Tá? Aqui não tem amores aqui em lugar nenhum. É amares. É. Tu és amado. Tá pegando. Tá? Então, tu és amado é amares. Amor, amares. Tá? Não é amato, porque amato é ele é amado. Tá? Não é amas, porque amas é tu amas. Tá? E aqui é a voz passiva. E amores não existe. Amores, na verdade, é o genitivo de amor, do amor. Tá? Aqui foi a pegadinha da linha. Então, são destruídos. Terceira pessoa do plural da voz ativa, passiva. Voz da voz Passiva. passiva. Muito bem. Então, Qual é o verbo destruir? Deleu, 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 delere. deleu, delere. Então, como é que fica? Delentur. 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 Por que não é delemur? Por que não é delemur? Porque aí já é Primeira conjugação, a segunda. aí Porque já é é nós, primeira é a primeira pessoa do pessoa do plural. plural. Terceira pessoa do plural é entur. Tá? Se fosse delemine, quer dizer, vós sois destruídos, nós somos destruídos, eles são destruídos, eu sou destruído. Tá? Então, vocês já pegaram que o tur ou o, aqui todas as formas aqui é da voz passiva. Tá? Só muda a pessoa. Então, você tem nós, vós, eu e eles. Tá? É uma maneira de pegar eu, tu, ele, nós, vós, eles e conjugar o verbo assim. Eu cantava. Qual conjugação? A conjugação. Uma pessoa passada. Passado. Não, qual a conjugação? Primeira ou segunda? Primeira. Primeira, porque o verbo é canto, Cantare. infinitivo cantare. Então é a primeira Cantare. conjugação. Claro que é a primeira pessoa. Qual o tempo? Passado. Passado. Essa ação aqui já se completou no passado ou estava acontecendo no passado e foi interrompida? Ou não foi continuada? Cantava. Se isso é passado, como é que é cantei? Cantei. Cantei é o quê? É presente, eu cantei. Não, presente não. Passado terminado. Passado. Cantei. Então, se cantei é passado, cantava não pode ser passado. É o quê? Presente contínuo que você fala. Não. Misturou com o inglês agora.
Isso vai É dar bom. imperfeito. Perfeito. Cantava. Eu cantava. Então, Hã? Eu fazia. Eu não fiz, eu estava fazendo. Então, cantava. É eu acho que imperfeito. Tá? mas não, cantar ban. Cantava. Tá? Basta você trocar o V pelo B. O M você ignora, é cantava. Não pode ser Johnny, cantabate. isso é fácil. É. Canto é a primeira pessoa do presente. E cantamos também no presente. Presente. Segunda pessoa. Tá? Plural. Perdão. Primeira Primeira pessoa pessoa do do plural. plural. Então, cantavas, vós cantáveis, cantabás. E eu cantava, cantabam. Tá? Eu coloquei aqui para não esquecer do imperfeito. Tá bom? Vós chorais. Tempo Presente, voz passiva. presente. Ativa ou Segunda passiva? pessoa do plural, passivo. Passivo? Amamini. Como é que pode alguém ser chorado? Amados. Quer dizer, pode sim, no enterro o defunto é chorado, mas aqui é a voz ativa, não é passivo. Ai. Voz ativa, aqui o sujeito está praticando uma ação, então não é voz passiva, tá? Vós chorais. Então é presente, como você falou, segunda pessoa do plural, e o verbo chorar é fleo, Tá certo, certo? chorar. Fleo, flere. Como é que fica? Flat Vós mesmo. chorais. Dá uma olhada na tabela aqui para ajudar. Ó, Flat. fletes, abetes Fletes. e é voz. A terminação tis é voz. Então, vós chorais. Fletes, vós chorais. Flente, eles choram. Fleor, eu sou chorado. E flemur, nós somos chorados. O que está aqui dentro desse quadro, vocês encontram lá na tabelinha. Então, se consultando, tá? Olha no quadro e olha na tabela, para descobrir, vocês vão pegando dessas formas, que elas são constantes. Sois amados. Aí Vós sois amados. Também. esse é Segunda passivo. pessoa. Esse é passivo. Passiva. Amamini. Segunda pessoa do plural. Amamimi. Amamini. Segunda pessoa do plural. Isso. Amabini. Olha lá. Amamimi. Amamini. Uhum. Isso. Tá? Amamini. Amantur eles são amados. Amante eles amam. Aqui já pula para a voz ativa. E amamur, nós somos amados. Tá? Então, mur é nós, mini é vós. Andaremos. Ambulabimos. Ambulabimos. Nossa. Ambulabimos. Ambulabur, nós somos andados, nem sei se existe. Ambulabine, nós andaremos. Ambulabimos, andaremos. Andarão. Ambulabunte. Ambulabunte é andarão. Olha aqui o futuro, tá vendo? Termina com bunte, eles. Tá? O futuro de nós é bimos. Então, ambulabimos, nós andaremos. Perdão, isso mesmo. Abebimos, nós ambulabimos, nós andaremos. Ambulabunte, eles andarão. Bunte é eles, bits é vós, bimos é nós no passado, no futuro. Então aqui você tem abebo, abebes, abebit, abebimos, abebites, abebunte. Se encontrou bunte, vai ser futuro, tá? Terceira pessoa do plural. Tá bom. Vamos fazer agora uma coisa aqui, deixa eu remover a divisão. Deixa eu ver onde é que é. Exibir, remover divisão. Tá. Eu fiz o seguinte. Vamos identificar e marcar nos textos abaixo, que é tirado dos escritos, todas as palavras que nós já vimos, que nós já conhecemos. Verbos, substantivos e etc. Tá? Só para ter uma ideia de o quanto a gente já pega
ou já pegou até agora. É claro que o latim a gente não pega em pouco tempo. É o tempo e a constância. Mas só para a gente ter uma ideia se é tão difícil como parecia ser no começo. Então, vamos começar aqui. E Quem quer ler, pode ler, não preocupa com pronúncia, que a gente não está cuidando aqui de pronúncia, tá? Alguém lê, por favor, o texto todo, porque só de ler vocês vão identificar palavras. Vamos ver. et vivus et fui mortuus et ex sum vivens in secula Sécula, secularum seculorum, abel abel, claves mortins et inferni. tá. Aqui vai ter várias palavras que vocês já conhecem, algumas estão no genitivo, outras estão no objeto direto, tá? Então, vamos ver aqui. Et é E vivo. e vivo, E foi morto. e foi morto. E, de novo, ex é ex. Pode ser ex E- ou eis que, Aí tem tá? o verbo sum, tenho, Estou. ter, Que É sou sum. Sum é o quê? verbo ser. Sum é sou. Sou. Vivens é o que vive. Vivos, eu sou vivo. Sum, o que vive. Então, sou o que vive. Aquele que vive. Vivens, o vivente. No E século sécula. plurum. Lembra que quando tem a palavra que é terminada séculum, é segunda declinação, e plural, secular. Então, aqui nos é plural. séculos. Então, é nos séculos Século, seculorum. Lembra dos dessa séculos. terminação aqui? Lembro. Plural. Genitivo plural. Dos Plural. séculos. Dos séculos. Et Século abel. dos séculos. E tenho. E tenho. Então, Claves é quase igual ao português. Chaves. Chaves. Morte é o Chaves. genitivo de morte. Aqui a Morte terminação é genitivo. Da morte. Et. Chaves da Inferno. morte e do inferno. Isso. Então, como é que fica? E vivo. E fui E morto. vivo fui morto. E eis que sou o que sou. vive Isso, vive. no século Nos séculos dos dos séculos. séculos. E tenho Tenho E tenho as chaves chave da morte. da morte e do inferno. e do inferno. A maioria das palavras que a gente já viu. Tá? Uhum. Se você não acha ela declinada, vai achar no vocabulário e pela saber se a primeira declinação, segunda e terceira, dá para pegar. É um exercício de olhar no dicionário, lá na gramática, voltar aqui, mas a estrutura já está aí. É só kaleo, tá? Que é pegar o hábito, que o português já entende aí que vem o calejar. Não precisa calejar aqui com o latim. Aqui, finis non aliud é outra coisa, tá? Alius quer dizer outro, tá? Alia é outra coisa, ou outra coisa neutro, tá? Não são Alibi outra é coisa. outro lugar. Então, finis non aliud sunt quant amores. Os fins Nanque não amato são... profine habentur. Vamos ver? O que é finis? Fim. Fim no plural. Os fins Os fins non aliud sunt. Não não são outra coisa. outra, não são outra coisa. Senão Assim, Amores. amores. Então fica aqui. Os fins não são outra não coisa são outra senão coisa amores. senão amores. Não é pois. Quai Pois é quando amanto? também Não. quando Não é pois. Quai Pois. é as coisas que no plural. É o que no plural. Porque para a gente o que é só neutro, mas o latim tem Não. qui, que, quod, masculino, neutro e feminino. Então, qual é o que feminino? Ah, Você tá. pode traduzir
as que, tá? Amanto. Pois acho que Amanto, lembra? acho que são São amadas. amadas no Profine, plural. por fim, em lugar do fim. Em lugar do Por- fim. Abentur. Por fim, São do corpo. Abento, que é do corpo. verbo abeu, corpo. na voz passiva, É. terceira pessoa, do plural, presente do indicativo. Abento. São tidas. São tidas. Tá? Então, se você pegar, escrevendo é mais fácil, e reorganizando, os fins não são outra coisa senão amores, pois as coisas que são amadas são tidas como fins. Tá? Olha bem, aqui tem uma máxima, ou máxima, uma verdade. Os fins não são outra coisa senão amores, pois as que são amadas, quer dizer, a gente acrescenta coisa, pois as coisas que são amadas são tidas como fim. Se você é uma coisa, aquele é seu fim, é seu propósito. Tá? O fim no sentido de propósito, o que você tem em mente. Vamos ver aqui se a gente consegue, o que, é que a gente consegue pegar? Sunt. Lembra que eu falei o verbo ser no latim? Sum, 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 ele pode ser traduzido como 3 verbos em português. Quais são? Ser, haver e estar. Estar. Então, ali a gente já vê que sunt, omni é o dativo de homo. Tá? Sunt homine, quer dizer, há para o homem. Tá? Mas isso aqui é uma expressão idiomática. Quando a gente conta assim, há para o homem, a gente pode traduzir como o homem tem. Aqui é uma característica do latim. Se você traduzir há para o homem, é a tradução correta. Mas normalmente a gente pega e coloca assim, o homem tem. Então, há para o homem bine, que é 2. Bine. Como se fosse, quase, é como se fosse. Aqui são palavras indeclináveis que a gente pega pelo uso, ela não muda. Quase quer dizer. Como se fosse como 2 se fosse. livros. Libre é livros. Isso. Então, como é que fica? Sunt homine bine quasi libri. Reorganizando aqui. Há para o homem 2. Dois como que livros. Ou Como por assim dois dizer, livros. como se fossem livros, nos quais, tá? Que aqui é qui no ablativo. Scripta sunt, foram escritas. Omnia quer dizer todas as coisas, tá? Ou todas cogitata. Bem, lembra de cogitatio, pensamento? Cogitata ex ata. Todas as coisas pensadas e feitas, tá? Há para o homem como que 2 livros, nos quais foram escritas todas as suas coisas pensadas e feitas, tá? Depois, na hora de construir a frase portuguesa, a gente arranja um pouco. Você pode colocar todos os seus pensamentos e ações. Libre, ili, esses livros, sunt. Sunt é o quê? São. Binae, é o feminino de bin. 2. 2. São Feminino, duas. Égio, seu. Memoriae, plural. São 2 seus memoráveis. Não, memórias. Memória. São duas. Então, esses livros são suas 2 memórias. Suas 2 memórias. São 2 memórias. Externa e interna. Exterior e interior. O latim faz uma distinção de interno e externo. Quando é interno, é interno. Quando é externo, Perdão, quando é exterior, exterior. Nunca a gente substitui. Então, exterior e interior. Porque vai ter uma diferença. Tem. Interior tem. Sim, interior é diferente de interno, exterior é diferente de externo. Tá? Então, a memória é chamada exterior e interior. Então, vou de novo. Há para o homem como se fosse 2 livros, nos quais foram escritas todas as suas coisas pensadas e feitas. Esses livros são
suas duas memórias, a exterior e a interior. Quer dizer, as que, ou as coisas As que. que. Scripta sunt. São escritas, estão escritas. As coisas foram. Memória interior, Em seus pensamentos. em sua memória interior. Ila, quer dizer, elas. Agora vamos procurar o verbo lá, permanente. Permanecem in hominem eternitatem. Em toda a Permanecem no homem. eternidade. Não. Nes usquam, quer dizer que é nunca. Delentur. A gente viu isso hoje. E nunca são delentur, deleu, Destruídas. Nunca são Destruídas. ou, nesse caso aqui, apagadas. apagadas. Tá? Precípio é um advérbio, quer dizer principalmente. Aí o português tem precípio. Precípio São principalmente ela Principalmente. que voluntates, o genitivo de voluntas, que é vontade. vontade. Então, elas são principalmente as que Da vontade. da vontade, factas sunt, feitas, Fatos são. foram feitas da vontade. Hoc est, quer dizer, isto é, quae amores, as que são amores é genitivo singular, que é do amores, é genitivo singular, do amor, tá? Pois Pelas coisas do amor. Pelas as coisas que do amor. do amor são São. voluntates, Vontade. é o quê? Da vontade. Da vontade, é o genitivo singular, Da vontade. tá? Ila essas, memória, ou essa memória, é que, quai, É que. o, é a que, inteligitur, São. Não. entendida, é a memória é a que entendida, inteligitur, Pelo livro da vida. librum vitae, livro da vida, cujos vis, de cada um. Tá? De cada Eu vou um. pegar de novo, aqui está um pouco completo, primeiro que o texto é grande. Então, há para o homem, por assim dizer, ou como que dois livros, nos quais foram escritas todas as suas coisas pensadas e feitas. Libre illi sunt bina ejus memória. Esses dois livros são suas duas memórias, exterior e interior, nas quais foram escritas a sua memória. As que foram escritas na sua memória interior, elas, em toda a eternidade, permanecem e nunca são destruídas. Destruídas. São São principalmente as que foram feitas da vontade, isto é, as que são do amor. O são está subentendido aqui. Pois as que são do amor são da vontade. Tá? Quae amoris sunt, voluntatis sunt. Essa memória é que, e a memória é inteligito, se entende, per librum vitae, livro da vida de cada um. Claro que metade das palavras aqui a gente ainda não viu, talvez, né? Mas muitas vocês já pegaram. Mas esse texto aqui é um pouco mais complexo, não se preocupe, porque a gente pode ter mais dificuldade ou não. Vamos ver isso aqui agora. Aqui é dos arcanos celestes. Versículo 4 e 5. Vamos ver. Começa com... E Deus viu. Deus viu? Lux. A lua. Não. Lux. Luz. Luz. Tá? Viu Aqui é a o luz. objeto E direto. Deus viu a Lucem. Lux, lucem. E Deus viu que a luz terceira era declinação. boa. É aquela declinação que tem rex, lex, lux. Tá? Então, o objeto direto vai ser lucem, como regem. Tá? Então, como é que fica? Deus viu que a luz era boa. E viu Deus a luz. Que era, não é assim, ó.
E Deus viu que a luz era boa, parece que Deus não sabia se ela ia ser boa ou não. Uhum. Não é assim o latim, o hebraico. E Deus viu a luz, que era uma luz boa. Ele já sabia que era boa. Mas quando você traduz no português, na Bíblia, português, fala, e Deus viu que a luz era boa, ele não viu o fato de a luz ser boa, ele viu a luz. E essa luz era boa. Porque parece que Deus criou uma coisa e não sabia se era boa ou ruim. Onde Só está o depois que ele verbo criou que era ele aí? viu que prestou. Hã? Onde está o verbo era? Não tem. Está subentendido. Cobona, é o hebraico. O hebraico faz isso. O verbo ser, lembra? O verbo ser não existe no hebraico. Então, muitas vezes, ele não está subentendido. Então, e Deus viu a luz, que era boa. Tá? Mas não pode ser Deus viu que a luz era boa, como tem a tradução em português, não, porque dá uma ideia errada. Que Deus fazia as coisas sem saber o que ia prestar ou não. Então, e Deus viu a luz, que era boa. Tá? Distinguiu E distinguiu. Deus. Entre a luz e as trevas. Tá. A gente repete o inter aqui na nossa tradução, porque o latim também repetiu. Vocês vão lá no português, o inter está repetido. Embora na língua portuguesa a gente não repita essa preposição. Mas nós repetimos porque aqui a gente está tratando da letra da palavra. Entendeu? Então o hebraico repete o entre, o latim repetiu e nós repetimos. Mas no texto escrito hoje, o segundo inter desaparece. Mas nós colocamos. Tenebras, trevas. Vocês identificam aqui, tenebras, trevas, esse caso aqui qual é? As. Primeira declinação, quando termina em as, vai ser o caso acusativo, que é tenebram, tenebras, quer dizer, objeto direto plural. Objeto direto de distinguiu as trevas. Quem distingue, distingue alguma coisa aqui, ó. Tá certo? Tenebras é acusativo. Aqui esse verbo a gente já viu. Vocavit. A gente já viu o verbo voco, vocare, que é o Chamar. quê? Chamar, Chamar. invocar. E qual o tempo que está aqui? Vit, amavit, vocavit. Passado. Passado. Vocavit. Tá? E Deus chamou o quê? A luz. A luz? Dia. 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 Nós já vimos essa palavra também, dia. Né? Et tenebras. E as trevas chamou Vocavit, noite. chamou noite. Tá? Lux. Agora a gente tem o nominativo de lucem. Lux. Porque agora ela é sujeito da frase. Antes ela era objeto direto, agora é sujeito. A luz dicitur. Olha, aqui vocês já sabem que aqui é o verbo dico, mas tem o tur. Então é a forma, é a voz Passiva. passiva. Então, como é que é a voz passiva de dizer? É dito. É dito. Tá? A luz é dita, boa, é chamada boa, bona. Por quê? Quia é por quê? Que? Ex é vem. Porque Vem do Senhor. Do Senhor. Dominão. Tá? Não tem verbo aqui também. Ex domino. A gente subentende que está dizendo vem do Senhor. Tá? Qui. Aqui a gente tem o que masculino, por isso que está na letra maiúscula, então se refere ao Senhor. Que esta. Que é, se é o Senhor, terceira pessoa, ele é. Que é ipsum, quer dizer mesmo. Ipsum bonum. Como é que fala? É. Ipsum bonum, o bem mesmo. que é o próprio bem. mesmo. O próprio bem, tá? Mas a gente fala o bem mesmo. É o Então, bem mesmo. a luz é chamada boa porque vem do Senhor, que é o bem mesmo, tá? Tenebrae. Escuridão. Agora a gente tem As tenebra no plural. Vocativo, nominativo plural. Tenebrae, As trevas vai. são Que antes que de antes, aqui é de novo. que antes de O novo. sujeito está lá no fim da frase. São chamadas trevas antes de, agora vem o homem,
Concipito et nascitur, no passivo, antes de ele ser concebido e nascer, tá? Eles usam a forma passiva para nascer, ele é nascido. Então, as trevas são as que existem antes de o homem ser concebido e nascer. Apareceram, aparuerunt passado, olha aqui o runt, tá? Apareceram sicut, quer dizer, como Como luz. 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 Quia é Por quê? por quê? Porque malum, Mal mal, Mal. sicut, como como bom. bonum. Apareceram como luz porque o mal como bom. É como bem. O mal aparecia como bom, como bem, tá? Et falsum sicut verum. Como é que traduz? O falso como O a verum. Quer verdade. dizer, Posso conver. o homem, antes do homem ser regenerado, ele é trevas, porque para ele, nesse tempo, o mal aparece como bom e o falso aparece como vero. E quando a pessoa está na situação que não sabe o que é o bem e o mal, o falso e o vero, então ele tem trevas, tá? Então aparece como luz. Sed, lembra do sed? Mas Mas, são das trevas. mas são trevas, São tá? trevas. Ou pode ser, o Marco, também da treva, tá? Porque tenebrai pode Ai, ser plural, tá? E pode plural, ser da treva, mas a gente vai pelo contexto. Mas são trevas. são trevas. E são própria homines, São próprios do homem quae manet, que permanecem, que permanecem. Lembra do maneu? Manet, permanece. Quando fala própria, aqui são as coisas próprias ou do próprio, porque está no plural, tá vendo? Manet própria. Então são os próprios, porque o verbo aqui está no plural, concorda com o sujeito. São os próprios do homem que permanece, tá? Omnia quacunque, essa palavra aqui quer dizer qualquer coisa, né? Todas as coisas, omnia, quaisquer que sejam, quacunque. Todas as coisas, quaisquer que sejam, domini sunt. que pertencem ao Senhor. Não, aqui não tem São o do quê? Senhor. Todas as coisas, quaisquer que seja, domini sunt. Domini é São o do Senhor. São do do Senhor. Senhor, ao genitivo. São do Tá? Senhor. São do Senhor. Todas as coisas, quaisquer que sejam, são do Senhor. Comparantur, Comparado, Não, é o que está no passivo, não, anto, é então fica como? são comparadas, comparados São comparadas ao comparadas dia. ao ao dia. dia. ao dia. Quia é porque. Quia Porque- sunt lucis é outra função Por causa do mesmo da termo luz, genitivo, da luz, Porque são da luz. porque são da luz. Então a gente viu lucem quando ele é objeto direto. A gente viu lux quando é nominativo. Lucis quando é genitivo, da luz, porque são da luz. E aquela de novo, et omnia quacunque. Como é que a gente traduz? E todas as coisas, Todas as quaisquer que coisas sejam, Qualquer que sejam, próprias do própria do homem, comparando, comparado, são comparantur, comparado, são comparados, ao são, plural. são comparados Nocte, à noite. à noite, Quia é o quê? porque Porque calígenes, caligo, é escuridão, está no genitivo escuridão, singular. escuridão. Escuridão. da escuridão. Assim, plúrias, muitas coisas em verbo Muitas na coisas. palavra. Tá? É difícil, mas não é tão desastradamente complicado. Com o papel do lado, a caneta e observando, vocês vão pegando. Vai ficando cada vez mais difícil, mais fácil, perdão. Obrigado. Obrigado. Não pode misturar o inglês aí. Estou vendo minha neta aqui no celular. Agora foi ato falho, viu? Vai ficando cada vez mais difícil, não. Vai ficando cada vez mais fácil, embora pareça que esteja ficando cada vez mais difícil. Tá bom assim? Tá bom. Mas olha bem, se a gente analisar aqui,
lembra que eu falei que é como se fosse um exercício de lógica que você tem que fazer o tempo inteiro, você tem que fazer análise sintática. Então, puxa muito pela cabeça. Eu prometo que, se você estudar latim 1 ano, vocês vão atrasar o Alzheimer 10 anos na vida de vocês. Tá Tá certo? bom. Tá certo. Para quem está novo, tá tranquilo, mas para quem está Agora, ficando se eu velho, que começar a bom. ficar ano que vem, vocês esqueçam o que eu falei agora, porque eu também vou esquecer. Não, a gente vai Mas se é isso basear em você. Porque o tempo inteiro você tem que estar fazendo análise sintática. O verbo está lá no fim da frase, aí, pô, esse verbo está no plural, aqui está na primeira, segunda, terceira, segunda pessoa do plural. Então, qual é o sujeito que concorda com ele? Tá? Aí você tem um objeto direto, você tem um dativo. Então, você vai montando na cabeça a frase. E depois que termina, você dá uma olhada e vê como é que fica em português, na ordem mais de acordo com o português. Tá? Mas é prática. Tá? Não tem nada assustador. E essas estruturas que eu estou dando, das tabelas, tudo aí, é para facilitar a consulta. Tá? Se vocês quiserem estudar latim e trabalhar com texto, tenham ao lado as tabelas dos verbos, tem o vocabulário, que é o dicionário mais completo, né? E tem as declinações também, porque a gente não espera que, na idade que a gente está, não que vocês sejam velhos, mas não são mais crianças, vocês vão pegar as conjugações, as declinações, tá? E tudo, não. Mas vocês vão pegar e vão aprender, com certeza, mesmo consultando. Vai chegar no ponto que muitas palavras vocês não olham mais, não consultam mais, algumas formas verbais também, tá certo? Eu trabalho o tempo inteiro com dicionário daqui do lado da minha mesa. Tem 40 anos que eu trabalho com latim. A gente nunca vai dizer, conheço tudo do latim. Ninguém conhece. Tá? E às vezes se atrapalha, porque tem termos que são ambíguos, mas eu posso ler um texto todo, talvez sem tropeçar em nenhum termo novo. Mas todo dia eu encontro palavras novas do latim, porque o latim é uma língua riquíssima. O latim pegou do grego, tá? Incorporou tudo que tinha do grego. E todas as culturas onde o Império Romano dominou, o latim sobrepujou as línguas. E depois também importou muita coisa de outras línguas. Então, é bem ampla. Eu creio que foi providência divina que tenha existido essa língua, porque todas as ideias que, na palavra, no sentido interno, que precisavam ser ditas, tem um termo em latim. E, às vezes, mais do que a gente pode traduzir. Você encontra porquê e pois, tem várias palavras em latim. A gente tem que traduzir porquê ou pois, tá? Então, a gente tenta manter mais ou menos uma consistência, mas é riquíssimo o texto. Daí a dificuldade que a gente tem. Por outro lado, o latim do Swedenborg é um latim simples, é do tempo do chamado do latim vulgar, ou latim que já foi... já é no tempo que o latim ficou universal. Então, não é mais aquele latim lá do começo da era romana e dos escritores daquele tempo. Tá? E outra vantagem também é que as ideias nos escritos são ideias simples. As doutrinas da Nova Jerusalém não usam termos complexos, não usam termos místicos, aqueles termos herméticos que você tem que ter estudado alguma ciência para entender. Não. Né? Quando você vai, por exemplo, termos da teologia, vai muito para o grego. Aí você pega uma explicação lá no grego, você tem que entender o que é aquilo quer dizer para entender o que é aquilo. Mas o latim não tem isso. Até o Swedenborg fala que na providência divina ele não estudou a teologia do mundo cristão, justamente para não pegar aquela dificuldade, aquele emaranhado de termos. Ele vai direto usando uma linguagem simples. Por exemplo, quando ele fala no começo do Sabedoria Angélica, o amor é a vida do homem. Tá? Quer dizer, são coisas que, quando você lê Sabedoria Angélica a primeira vez, você entende. É claro que as implicações são mais difíceis de pegar. Tá? Com o tempo, você medita e dali tem um desdobramento daquela ideia, mas a ideia você pegou. Tá? Quando fala, por exemplo, as coisas do bem ou do amor fazem a vida do homem, qualquer um entende. Agora,
como é que é isso? Como é que forma, como é que constitui? Aí já é uma ideia mais elaborada, mas a base é simples de pegar. Então, felizmente, não tem um latim clássico, não tem aquele latim elaborado, é o latim que a gente pega, tá? Com facilidade. Mas é claro que tem que pegar essa estrutura, tá bom? No texto que eu vou distribuir hoje, tem mais aqui na continuação, vocês vão ver mais aqui, ó. Sunt quidam qui libente volunt vastare. Né? Alguns que querem livremente serem vastados. Tá? Libente quer dizer livremente, é um advérbio, mas ainda não viram. E assim se despide de princípios falsos. Exuere, né? Quae secum é mundo traxerum, que derivaram consigo do mundo. Princípio é falso, nunc caliquid pode exuere. Os princípios falsos não podem ser despidos de ninguém, e a altera vita, na outra vida, nisi per moram tempores, a não ser por uma demora de tempo, e pelos meios providos pelo Senhor. Ilidum em terra inferior e mande, aqueles que permanecem na terra inferior, ou eles, enquanto permanecem na terra inferior, a domino in spe liberationis tenento, olha o passivo aqui, são mantidos pelo Senhor na esperança de libertação. Olha o genitivo, liberação. Et in cogitatione fines, e no pensamento do fim, que si que emendento, que assim sejam corrigidos, e ad felicitatem celestem, e para a felicidade celeste, preparentos, sejam preparados para ser recebida, e sejam preparados para receber a felicidade celeste. Tá? A maioria de palavras aqui também ou está no vocabulário ou vocês já viram. Aqui ainda são ideias um pouco mais elaboradas, mas está tudo dentro daquela estrutura que a gente já viu. E assim por diante. Coânima significa vida espiritual. Que a alma significa a vida espiritual. Consta, vê-se, a gente não viu isso ainda, que é consta, constare, mas é vê-se. Ex significação de animai, de alma, que seja vita, a vida do homem. Mas a vida de sua fé, sed vita fidei ellos, qual é a vida espiritual, que é a vida espiritual. Tá? Então, nada que não se possa traduzir com um pouquinho de trabalho, olhando o dicionário, o vocabulário, as tabelas das declinações e das conjugações. Tá? Agora é só a prática, a constância. Vai levar um pouco de tempo, mas dá para a gente chegar num bom conhecimento de latim, eu acredito. Tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Estudar. Sem É. dúvida, não. É importante tirarem um tempinho para dar uma lida no que a gente viu hoje. Tentem fazer exercício, tentem fixar. Porque se não fizer isso, fica um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. Tá Eu vou certo? pegar todos esses quadrinhos de verbo e colocar numa folha só, para quando eu quiser, Isso. você vai só lá, verbos, entendeu? Termos. Tá? Então é isso aí. Eu vou distribuir isso aqui hoje, a unidade 19, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Se não, até a próxima sexta. Ou até segunda. Até segunda. Uma coisa bem mais fácil que é o inglês. Por isso, quando eu muito- falei no começo que o inglês é mais esse- fácil, eu não estava brincando, não. Não estava mesmo, não. Tá bom? O inglês está difícil de Tá. pronunciar. Mas de Mas a gente verbo, botando a tá massa de 10 a funcional. 0. O inglês a gente tem que trabalhar com pronúncia. Porque o inglês é falado, o latim a gente escapole da pronúncia. Tá? A gente finge que está pronunciando direito, mas não tem ninguém para corrigir. O inglês, não. Se você falar, por exemplo, inglês, igual. Como é que fala, por exemplo? Você tem um objeto aqui, aí você aciona um dispositivo, ele comunica com o outro. Qual é esse Wi-Fi que funciona aqui? Chama o quê? Blue? Bluetooth. Como é que fala? Bluetooth. Bluetooth. Eu não sei de onde vem esse SF no final, que todo mundo fala. É Bluetooth.
Bluetooth, tá? Eu falo Bluetooth. Meu Deus do céu, ainda bota um I depois do F. Dá para entender. Se você falar Bluetooth, a pessoa vai lá, bom, ele está querendo falar Bluetooth, tá? Você coloca um não tut, mas tut. Mas nunca fala F. Nunca chame o carro de EPE, que esse carro EPE não existe. Isso aí em São Paulo. É app, tá? Tem gente que Mas é fala isso aí. op. Agora é outro assunto. Gente, muito obrigado. Obrigado. Fique com Deus. Bom fim de semana. Obrigado, Até pastor. segunda. Muito obrigado. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Um abraço. A todos. Boa noite a todos. Boa noite a Obrigado. todos também. Bom descanso.